Muito bem, irmãos. Boa tarde. Nós vamos hoje, pela graça de Deus, no nosso seminário dominical, iniciar os nossos estudos a respeito do segundo e terceiro artigos do nosso regimento, que tratam sobre os ofícios e o caminho para eles, o caminho para o oficialato. Esses assuntos contidos, então, nos artigos de número 2 e 3. Antes disso, vamos pedir a bênção de Deus. Agradecemos, Senhor, e louvamos o Teu santíssimo nome pela eleição e constituição da Tua igreja, de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua soberania, de acordo, a Deus, com a Tua benevolência. E louvamos o Teu nome porque, mercê do Senhor, fomos achados no meio desta santa congregação, cada um de nós, Deus, que não merecia. E agora, já a parte do Teu rebanho, gozamos do privilégio de estarmos juntos para nos alegrarmos uns com os outros, para edificarmos uns aos outros, mas mais importante do que isso, no dia do Senhor cultuar ao Teu nome. Agora estudaremos o regimento das igrejas reformadas e rogamos a Tua bênção. Pedimos para que o Senhor nos ajude e nos auxilie, nos dê fidelidade em todas as coisas, bem como a nossa confederação. É o que pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos abrir então o nosso regimento. E aí eu relembro aos irmãos que o nosso regimento está agora também ao fim do inário, né? Nós temos um novo inário, um novo documento. Lá, ao final, nós temos o regimento. E hoje nós vamos considerar os artigos 2 e 3. Muito bem. Artigo de número 2. Os ofícios. Há 3 ofícios. O de ministro da palavra, o de presbítero e o de diácono. Artigo número 3. O caminho para os ofícios. São elegíveis para os 3 ofícios somente membros masculinos que tenham feito pública a profissão de fé, satisfaçam as qualificações bíblicas conforme 1 Timóteo 3,6 e Tito, capítulo 1, versículos 6 a 9, e forem legitimamente chamados. O chamado legítimo é realizado pelo conselho com os diáconos, que nomeiam os irmãos após a eleição pela congregação, realizada com orações, de acordo com o regulamento local adotado para este fim. Antes da ordenação ou instalação pelo conselho, os nomes dos irmãos devem ser anunciados publicamente para assegurar que não haja alguma objeção legítima contra as nomeações. A ordenação de oficiais somente será realizada usando as formas adotadas para este fim. Muito bem. Então, nós já vimos na semana passada que, na confissão belga, nós já vimos que o texto da confissão menciona esses 3 ofícios, não é? O ofício de ministro da palavra, o de presbítero e o de diácono. Não é o nosso objetivo aqui, e nem teremos tempo para isso, mas outros irmãos de outras tradições reformadas entendem que ministros e presbíteros constituem um ofício apenas, sendo um o presbítero docente, o outro o presbítero qual? Regente. Docente e regente. Nós entendemos que o ministro da palavra se constitui como ofício, o presbítero é ainda outro, e o diácono, finalmente, o terceiro. É também o nosso dever atentarmos, e seria edificante, na verdade, prestarmos atenção no fato de que os ofícios não foram dados à igreja, não foram entregues à igreja por causa da necessidade dela, mas sim por ordenação divina. Certo? Então, o Senhor Jesus mesmo ordenou que houvesse esses ofícios, e isso não se deu por conta de necessidades ou peculiaridades ou particularidades de cada igreja local. Obviamente, nós observamos isso na leitura da Escritura, na história da igreja, empiricamente na nossa congregação. A ordenação divina de que houvesse ministro, presbíteros e diáconos
está de acordo também com a nossa necessidade. Como uma igreja cristã reformada, nós precisamos de um ministro, de presbíteros e de diáconos. Mas, antes de tudo, foi o Senhor quem estabeleceu esses ofícios. Nós lemos em Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, é o Cristo exaltado que concede como um dom à sua igreja, um sinal da sua misericórdia, do seu pastoreio e da sua providência, ministros e presbíteros a ela. Isso pela sua ordenação, o que vem a atender exatamente, muito perfeitamente, a nossa necessidade como igreja. Um outro texto que nos diz que é o Senhor Deus triuno que nos entrega estes ofícios, que entrega à igreja esses ofícios, nós encontramos em Atos capítulo 20, versículo 28. Quando o texto diz, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, isto é, supervisores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, o Espírito Santo constitui a igreja bispos, supervisores, para que eles pastoreiem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Mais uma vez, então, o que nós temos é mais um texto da Escritura que nos mostra que, pela providência de Deus, na instituição da Igreja Universal, o Senhor mesmo já havia escolhido, estabelecido estes ofícios. Muito bem, o artigo número 2 é esse, ele é bem simples, ele atesta quais sejam os 3 ofícios, ministro, presbítero e diácono. Nós não vamos tocar muito, na verdade, citar muito brevemente quais são os deveres de cada um desses ofícios, isso de maneira passageira, porque mais adiante no regimento há artigos que falam especificamente sobre esses deveres. Mas esse é o nosso artigo de número 2. O terceiro artigo, então, fala do caminho para os ofícios, né? Qual é o caminho nas igrejas reformadas para alguém vir a ser ordenado e instalado de acordo com algum destes 3 ofícios. Vamos notar, então, que, segundo a palavra de Deus, ninguém toma sobre si qualquer ofício sem que antes tenha sido devidamente chamado pela igreja e ordenado por outros oficiais. É oportuno falar isso, porque as igrejas evangélicas, o evangelicalismo, tem esse costume de dissensão, não é? Então, um irmão que talvez tenha um dom de oratória, um dom de ensino dentro da igreja, de determinada igreja, de igreja A, discorda da liderança, se desliga dessa igreja, funda uma nova igreja, sendo ele o pastor daquela igreja, bispo daquela igreja, qualquer outro título que ele arrogue para si. Mas o ofício é dado através do chamado, e você não se chama ao ofício. É o Senhor quem chama você, o Senhor Jesus, quem chama você através da congregação. E aí você vai precisar dos seus colegas oficiais para ordenarem você. Nós percebemos esse padrão, percebemos esse paradigma já nas páginas da Escritura. O próprio Senhor Jesus, o texto de Hebreus nos diz isso, o próprio Senhor Jesus não toma para si o ofício de sumo sacerdote, mas antes recebe do Pai esse ofício. Em Hebreus capítulo 5, versículo 4, tratando sobre Arão, a Escritura diz: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Está falando dos sacerdotes, né? Na antiga dispensação,
a respeito da ordem levítica. Mesmo naquela época, os sacerdotes não eram trazidos ao ofício tomando esta própria honra para si. Mesmo hoje na igreja cristã, um homem não pode arrogar para si o título, o ofício de diácono, presbítero ou ministro, mas antes ele é reconhecido na igreja, chamado pela igreja, ordenado pelos oficiais da igreja. Isso é tão importante que nós lemos no segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 16, a respeito do rei Uzias. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, o coração de Uzias, para a sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então, a ruína de Uzias foi entrar no altar para queimar incenso, algo que não lhe foi confiado fazer. Ele não havia sido chamado para fazer. Muito bem. Então, quem deve ser chamado? Quem deve assumir os ofícios na Igreja de Cristo? Nós podemos ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Os irmãos abram a escritura nesta passagem. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Aqui, já no versículo 1, Paulo deixa claro que ele está falando sobre o presbiterato, o episcopado, ou seja, está falando sobre pastores, ministros e presbíteros. Em Atos, capítulo 6, o texto da Escritura vai falar sobre como a igreja, ou quais eram as qualificações, né? Os apóstolos dizem, homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, que deveriam ser indicados pela igreja para o cargo do diaconato. Aqui sobre o presbiterato, o texto diz, fiel é esta palavra, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Vejam, eu disse que ninguém toma o título para si, mas isso não quer dizer que você, homem, não possa almejar este ofício. Isso não quer dizer que você não possa se preparar, orar, rogar ao Senhor para que trabalhe em você as qualificações a que nós leremos a seguir, para que um dia você possa ser útil como um presbítero, como um ministro, como um diácono. Se você aspira ao episcopado, você está desejando algo excelente. E você pode desejar. Versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. É cada vez mais necessário que o óbvio seja dito. Quando o texto diz que o bispo seja irrepreensível, nós já temos aí uma forte declaração de que o presbítero, o pastor, tem de ser homem. Mas o texto também diz que ele deve ser marido de uma só mulher. Homem. Isso está falando a respeito está falando sobre a maneira santa e fiel com a qual ele honra a aliança que ele fez com a sua esposa. O homem que não seja acusado de adultério, por exemplo, que não cometa adultério, mas tem de ser homem. Ele também deve ser temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Todas as qualificações que sempre nos remetem a certas qualidades, cada uma delas, né? Temperante, um homem calmo, não irascível, sóbrio, não dado a excessos, modesto no jeito de se vestir, de falar, no trato com os irmãos, hospitaleiro, recebe, gosta de receber.
os irmãos em casa, e não só os irmãos, apto para ensinar. De acordo com a Escritura, o ministro da palavra e o presbítero deve ser, cada um deles, um homem capaz de ensinar. Que tristeza é quando nós encontramos em muitas igrejas presbíteros que não têm capacidade alguma para o ensino da Escritura. Eu mesmo, infelizmente, fui testemunha desse fato muitas vezes. Homens tímidos, inseguros, incapazes de abrir a Escritura e dar uma explicação, uma exposição, uma aplicação convincente do texto. Mas o presbítero deve ser apto para ensinar. Ele deve manejar bem a palavra de Deus. Não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, etc. O versículo 4 diz que ele deve governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Esses dois versículos constituem um texto que tem causado certa disputa e controvérsia no campo teológico ao longo dos anos, talvez ao longo dos séculos. Mas talvez uma maneira simples de nós entendermos a necessidade do presbítero, do bispo, do pastor, de governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, seja o simples fato de que, enquanto os meus filhos estão debaixo do meu teto, eles vão obedecer às regras da minha casa. Portanto, se eu sou cristão, se eu sou presbítero, eles estarão, portanto, debaixo da lei, da admoestação do Senhor. Há tantos casos de filhos de pastores e presbíteros que apostatam da fé, mas é verdade que o Senhor vai requerer de cada um a sua confissão e a sua conduta. O filho do presbítero, o filho do pastor, não mais estando na casa dos seus pais, vai viver como ele bem entende, infelizmente, no caso de apostasia. Mas enquanto ele está com o seu pai, que é presbítero, que é pastor, ele estará na igreja, ouvirá a palavra, estará debaixo da disciplina e debaixo do ensino da Escritura, não sendo acusado de dissolução, de oposição ao cristianismo de maneira pública, etc. E aí a razão que o apóstolo dá para o governo necessário, ou melhor, o necessário governo, bom governo da própria casa, é que se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja? Se eu não sou capaz de trazer os meus filhos para a igreja, de convencê-los do seu pecado, do erro, da necessidade da fé em Jesus Cristo, como eu farei isso com os irmãos na congregação? E o texto, as qualificações de Paulo continuam até o final da perícope, da porção que nós lemos. Muito bem, o que é preciso notar aqui é que, mesmo quando nós falamos sobre homens, pessoas do sexo masculino, nos ofícios, assumindo os ofícios, nem todos assumirão. Os ofícios não estão... nem todos os homens são qualificados para assumi-los. É esse o ponto. Fala-se muito sobre... acusa-se muito a igreja de tantas coisas, porque só os homens podem assumir papel de liderança. Mas uma leitura não muito aprofundada desse texto vai mostrar que, ainda assim, nem todos os homens. Se nós voltarmos a nossa Bíblia, a página da nossa Bíblia em um capítulo, nós vamos ver, por exemplo, que Paulo fala sobre, no versículo 13, ou melhor, versículos 12 e 13, Paulo fala sobre a proibição da mulher ensinar na igreja. Não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva.
E aqui uma palavra para as igrejas evangélicas, para irmãos que estão ouvindo, que porventura ouvirão esta aula, esta palavra. Pensem da seguinte forma, imaginem que o Senhor tenha dado essa ordem para nós como igreja de maneira bem aleatória. Mesmo nas minúcias das leis cerimoniais no Antigo Testamento, cada coisa tinha um motivo, cada detalhe tinha uma razão. Mas imaginem que o Senhor desse a seguinte ordem para nós como igreja, na Escritura. O culto só pode ser feito aos domingos, 4 horas da tarde. Algo aparentemente aleatório. Nós não teríamos ali nenhuma explicação. Mas por que só às 4? Por que só às 6? Por que só às 7? Imaginem o seguinte caso. Mesmo assim, nós teríamos a obrigação de obedecer e atender a palavra. Bom, é o Senhor quem está dizendo que nós só podemos, como igreja, cultuar tal horário do dia. Então vamos cultuar nesse horário. Foi o que o Senhor estabeleceu. Mesmo assim, não é essa ordem da liderança exclusiva para os homens e para certos homens, como oficiais da igreja, não está ao vento. Como tudo que o Senhor faz tem uma razão de ser. Paulo diz no versículo 14 que primeiro foi criado Adão, depois Eva. Existe uma questão criacional ali. Uma maneira como o Senhor organizou, como o Senhor fez o mundo e a humanidade. Qual é o problema, então, de, na nossa igreja, nós termos uma pastora, uma presbítera, uma mulher assumindo um cargo, um ofício dentro da congregação? O problema é que nós estaríamos de maneira clara desobedecendo uma palavra muito específica e objetiva do Senhor. E em segundo lugar, essa obediência, na verdade, se constitui numa rebeldia, numa rebelião contra Cristo. Se Cristo estabeleceu para a igreja pastores, mestres, presbíteros, diáconos, e deu qualificações na sua palavra para que eles fossem homens, e aí dentro do sexo masculino, certos homens apenas, é preciso uma certa maturidade que se espera de todos os homens cristãos, mas que tem de ser evidentes, mas maturidade que tem de ser evidente de maneira especial nos presbíteros e diáconos da igreja. Se o Senhor Jesus estabeleceu que esses homens fossem os líderes da sua igreja, e nós, de maneira contrária à sua palavra, estabelecemos mulheres, estamos pervertendo a ordem na igreja, estamos cometendo rebelião contra Cristo. E eu creio já ser o fim, já ter cessado o tempo de nós enxergarmos esse tipo de pecado como uma coisa secundária. Tem essa irmã aqui, Mariazinha, ela é minha irmã em Cristo, ela é pastora. Mas tudo bem, a gente discorda sobre isso. Não. Isso é uma clara rebelião, uma clara apostasia contra a palavra de Deus. E se você é capaz de ir ao topo da organização, do governo da igreja e perverter a liderança da igreja, você é capaz de fazer tudo dentro da igreja. Perverter qualquer outro texto. Portanto, se existe alguma pastora, alguma presbítera, se arrependa dos seus pecados. Se existe alguém que está debaixo desse tipo de liderança, saia dessa igreja, uma falsa igreja. Uma igreja moldada segundo a vontade do homem. Nós, que pela graça de Deus estamos debaixo do ensino correto da Escritura, devemos louvar a Deus pela fidelidade da nossa igreja, pela sua graça somente. É pela graça de Deus somente. Muito bem. O artigo número 3, vamos tratar agora muito brevemente sobre os meandros do caminho para os ofícios, no artigo número 3. O texto diz que o chamado legítimo é realizado pelo conselho com os diáconos, que nomeiam os irmãos após a eleição pela congregação, realizada com orações, de acordo com o regulamento local adotado para este fim. A congregação é chamada à oração, e após algum tempo de oração, os irmãos podem
Nós estamos imaginando aqui uma igreja grande já, né? Uma igreja onde há diversos membros e onde o conselho, pastor e presbíteros, não conseguem analisar irmão por irmão quem tem essas qualificações, quem não tem. Então, é papel dos membros da igreja, após a oração, indicar os nomes ao conselho. O conselho vai fazer visitas, vai consultar esses irmãos, se eles têm o desejo de assumir o oficialato para o presbiterato, para o diaconato. E então, após a aprovação do conselho, aqueles nomes apresentados ao conselho, ou alguns daqueles nomes, porque o conselho pode encontrar algum impedimento, aqueles nomes serão trazidos perante a congregação para a eleição. Nós teremos aí aquelas semanas necessárias para objeções, o qual o nosso regimento já trata, né? Temos aquelas semanas necessárias para as objeções até a eleição. Após a eleição, mais 2 semanas para objeções quanto ao processo da eleição. Não havendo nenhuma, os irmãos serão ordenados, ou o irmão será ordenado. Portanto, implícito aqui no nosso regimento está o fato de que nós temos de ter essa percepção e fidelidade espirituais na nomeação, eleição e ordenação dos ofícios. Os ofícios na igreja caminham de acordo com a igreja. Qual é o desejo da congregação? É que Cristo seja honrado, que a palavra seja verdadeiramente pregada, que tudo seja feito de acordo com a boa ordem. Então, os oficiais vão refletir esse desejo de honra e culto a Deus da congregação. Pelo contrário, se a congregação é relapsa, é dada a politicagens dentro das suas paredes, então os oficiais certamente se perderão. A ordenação de oficiais será realizada usando as formas adotadas para este fim. Assim como o regulamento local adotado, que o artigo 3 já trata, as formas adotadas para este fim, quanto à ordenação, são aquelas questões que nós geralmente assumimos e praticamos como confederação. Aqui nós estamos falando, na ordenação, nós estamos falando sobre a subscrição, o pastor lendo o documento, o presbítero, o diácono confessando publicamente, aliás, o homem a ser ordenado, né, lendo aquele documento, depois adotando. Estas são as formas adotadas para este fim, que como Confederação das Igrejas Reformadas nós temos o costume de fazer. Que Deus assim nos abençoe, nos dando sempre oficiais fiéis à sua palavra, não apenas aqui em São Paulo, mas em toda a Confederação e em toda a igreja que leva o seu nome. Deus assim nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo ensino da Tua Escritura e pela fidelidade da Tua Igreja. Dá-nos, ó Deus, sempre sermos fiéis na obediência à Tua Palavra, na nomeação, eleição, ordenação dos homens para esses 3 ofícios sobre os quais brevemente estudamos, e o Teu nome em tudo seja glorificado. Que tenhamos prazer, ó Deus, nessa obediência e que o Senhor nos recompense para a Tua própria glória, fazendo-nos crescer, prosperar, trazendo a Tua igreja aos Teus eleitos, os perdidos, desgarrados, enfim, que a Tua igreja receba da Tua própria mão o seu crescimento. Abençoe e tenha misericórdia, ó Deus, daquelas igrejas que levam o Teu nome e são desobedientes ao Senhor. O Senhor mesmo as perdoe, as discipline e restaure. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.